Fala galera, Azaf Carvalho aqui de novo, novamente trazendo a parte 2 dos gêneros de animes pra vocês, beleza? Então, só depois da vinheta. O primeiro gênero que eu vou estar falando pra vocês é o gênero Josei. O gênero Josei, ele é como se fosse o contrário do gênero Seinen. Ele é um gênero com foco para mulheres mais velhas. Então ele vai estar falando algumas coisas parecidas com o Seinen, que vai ter então com relação à política, relação a drogas, só que também vai ter algumas variações, porque por serem mulheres, às vezes elas gostam de coisas diferentes. Então pode ter coisas como uma mãe criando os filhos, esse tipo de coisa que acontece mais durante o Josei. Alguns exemplos de Josei que a gente tem é Nana, o Zag Drop, que é um Josei que faz muito sucesso. Acho que os dois são bem famosos. O próximo gênero que eu vou estar falando agora é o Kodomo. O gênero Kodomo, ele é um gênero com foco maior para crianças novas mesmo, 4, 5, 6 anos. A gente consegue perceber pela própria animação, uma animação bem simples, uma animação bem de criança. Alguns exemplos que a gente tem é Hantaro, Digimon e Dinossauro Rei, que passava na rede TV, não sei se ainda passa. Agora eu vou falar de dois gêneros que são um pouco polêmicos, que é o Shoujo Ai e o Shounen Ai. O que é cada um deles? Eles são geralmente um anime com uma conotação homossexual, só que bem fraca. Vai ter só algumas referências, mas em momento nenhum vai acontecer alguma coisa que mostra mesmo, alguma coisa fixa. Então, o Shoujo Ai vai ter aquela pegada mais lésbica, que seria um pouco do Yuri. E o Shounen Ai vai ter aquela pegada mais gay, a questão do yaoi. E como eu não manjo muito desse gênero, então eu tenho que olhar aqui na cola. O anime que a gente tem de Shoujo Ai é o El Hazard, Kind Boy. E de Shounen Ai a gente vai ter o X 1999 e Princess. Bom, esse gênero, ele não é um gênero só mesmo mulher que vai assistir. Pra mim, que sou hétero, tem alguns Shounen Ai que não são tão apelões, como por exemplo o X 1999, ele tem uma conotação, só que é fraca, dá pra ignorar, então dá pra assistir. Tem bastante sangue, ele é um anime com bastante ação. E agora vamos falar do gênero Mecha. Pra quem não sabia, o Mecha ele realmente é um gênero, porque os mechas parece que dominam o Japão. O gênero Mecha ele faz muito sucesso principalmente no Japão. Aqui no Brasil nem tanto, mas tem alguns animes bem famosos como Evangelion, Gurren Lagann, Gundam, que ele é um anime já foi um anime mais assistido do Japão, se não me engano. Tem inclusive uma estátua gigante dele numa praça do Japão. É um anime de muito sucesso lá. Porém aqui no Brasil não é um gênero tão explorado. Aqui no Brasil parece que o que mais faz sucesso é um pouco mais de violência, de pessoas, que pelo gênero mecha não tem muito isso, mas com relação aos robôs, o bicho pega. Agora eu vou estar falando de dois gêneros que são meio que subgêneros também, que é o Lolicon e o Shotacon. O Lolicon, ele faz uma premissa de homens mais velhos que pegam meninas mais novas. E o Shotacon faz uma premissa de mulheres mais velhas que pegam meninos mais novos. Esse gênero é um gênero que ele bate bastante com o hentai, eles estão quase sempre juntos. Igual eu expliquei no vídeo anterior, de que o anime ele pode ter mais de um gênero, então tem muito hentai lolicon, muito hentai shotacon. A questão é que esse gênero é um gênero bastante polêmico, em poucos países que aceitam esse tipo de anime, de mangá. Por exemplo, no Brasil não aceita. O Brasil já é um país que é contra isso. São poucos os países, no Japão, México, se não me engano, a Holanda também. Vez ou outra a gente vê na televisão reportagens como o mercado de pedofilia no Japão. É uma coisa bastante comum que a gente sempre vê. Mas, se não me engano, foi Akamatsu, que foi o criador do anime Love Hina. Akamatsu por muitos é chamado de o rei da putaria. Ele mesmo falou, ele deu uma entrevista falando que não tem nada que comprove
que esses gêneros de anime, eles vão estar incentivando as pessoas a cometerem esses atos. Ele fala que é pelo contrário, a pessoa que quer cometer esse ato, que tem esses sentimentos, ao ver aquilo vai servir como alguma coisa para conter isso. Então assim, acabou que não é proibido no Japão, isso é totalmente liberado no Japão. Então, como exemplo de Shotacon, a gente tem o anime Love Papa to Darkness, se não me engano esse é o nome. Azafa do Futuro, me corrija se eu estiver errado, você coloca o nome aí embaixo, o nome correto. E pro Lolicon temos o anime Onishi. E agora vamos falar sobre um gênero muito polêmico, que é o Yaoi / Lemo. O gênero Yaoi é um gênero bem popular aqui no Brasil, tem muitas meninas que assistem, as meninas gostam de ficar shippando os caras, coisas desse tipo. O gênero Yaoi, ele é o gênero homossexual, que vai estar tendo um contexto de homossexuais. Só que o Yaoi, ele não tem sexo entre homens, então o Yaoi é só pra gerar essa questão de namoro, de romance, mas em momento nenhum vai mostrar sexo. O que é diferente do Lemo. O gênero Lemo, ele já é mais apelão, ele vai ter essa questão de sexo sim. Só que nenhum deles é apelão igual o hentai, porque o hentai é feito por homens e geralmente ele é para atingir um público masculino. E como o Lemo ele é feito na maioria das vezes por mulheres para um público feminino, eles não costumam ser tão apelões, que no hentai geralmente tem as coisas totalmente insanas. E acho que o maior exemplo que a gente tem de yaoi atualmente é o Boku no Pico. Até porque Boku no Pico ele se encaixa também um pouco nessa classificação de Lolicon e Shotacon também. Ele entra mais ou menos aí. Então ele seria um Lemo com Shotacon. Um exemplo de yaoi seria Yuri on Ice. Yuri on Ice ele foi um anime que estava lançando na temporada passada agora. Não, passada, acho que na retrasada. Que era um anime de patinação no gelo. Parece que a mulherada toda estava assistindo esse anime porque é um anime que dava pra shippar legal o pessoal. Pelo menos foi o que me disseram. E assim como a gente tem o Lemo, a gente também tem o gênero Yuri. O Yuri basicamente ele é o gênero de lesbianismo, sexo entre mulheres. É aquele anime de colação de velcro, sacou? Então sendo assim, o gênero Yuri ele costuma estar sempre junto com o hentai. Então tem alguns exemplos como Serafim Cal e Devil Lady. Agora o último gênero que eu vou estar falando é um gênero sujo, é um gênero, eu falo, o pessoal, japonês é tudo doente, mas é um gênero que chama Toddler-con. O Toddler-con, ele é apelão demais, ele envolve, pra você ter uma noção, envolve até bebê. Sério, é um anime apelão, tem estupro, é perverso o anime. Gêneros desse tipo, então assim, só existem 2 países, inclusive, que aceitam esses animes, esses mangás no seu mercado, que é o Japão e o México. A lei deles é clara, desde que não tenha crianças de verdade sendo envolvidas, é permitido então. Eu também não sou a favor desse gênero, eu acho que ele é apelão demais, então eu também sou contra esse tipo de gênero. Bom galera, então essa foi a parte 2 dos gêneros de anime. Então vamos lá, dá like, eu quero que vocês metralhem esse botãozinho aqui de like, beleza? Então se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para algum amigo, alguém que tenha assistido a parte 1 e tá querendo ver a parte 2, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, até o próximo vídeo, semana que vem. Fui!